podemos perceber que estamos passando por um momento muito delicado. Em dezembro de 2019, foram registrados os primeiros casos desse novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China. Acredita-se que o vírus tenha se originado em um mercado local da cidade. Desse modo, não imaginariam onde isso tudo iria chegar. O vírus logo se espalhou e começou a ser registrado em vários locais da China, temendo uma grande epidemia. Mas isso não parou por aí. A ameaça era pior do que o imaginado. O vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, os casos começaram a aumentar de uma vez, a cada dia aumento de infectados, a cada dia aumento de óbitos, provocando o que é denominado surto. Desse modo, a cidade teria alguma forma de amenizar esses acontecimentos? Estamos preparados para outra pandemia? O contexto de pandemia e a necessidade da quarentena têm levado inúmeros questionamentos sobre o futuro da ocupação coletiva dos espaços públicos urbanos, seja para fins recreativos, econômicos ou até sociais e políticos. A cidade é o lugar de encontro das pessoas, consequentemente, trocas que ocorrem no espaço público. A nova realidade de distanciamento que está posta é que, de fato, urgente para conter a pandemia, abre uma reflexão sobre como será o futuro dos espaços públicos das cidades e o espaço do encontro poderá ser garantido de um contexto que possa exigir medidas peneires de distanciamento. O único consenso que se tem obtido é o de que a pandemia tem que ser encarada como catalisador de mudanças ao longo prazo na própria produção da cidade, já que o novo normal será possível se ele for verdadeiramente novo e transformador. Nesse sentido, deve-se repensar o modelo de desenvolvimento urbano das cidades, ser mais bem pensados e reprogramados espaços dentro das perspectivas de afastamento da contaminação, no acesso de compras, serviços, entre outros, com espaços amplos e integrados à natureza para diminuir o deslocamento e promover a qualidade de vida da população, onde as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida e fácil acesso aos lugares, deixando de usar os veículos e sim usando as bicicletas ou até mesmo a pé. Mas, repentinamente, como um tsunami, a pandemia do coronavírus desafia essas agendas e metas globais e atinge duramente as cidades e seus habitantes indistintamente nos países ricos e pobres, e se torna um inimigo único global. Sem piedade, paralisa o setor de negócios e arrasa a economia urbana em geral, e coloca em situação de risco aqueles que já estavam em situações vulneráveis, que vivem nas periferias, favelas e assentamentos informais de cidades do mundo em desenvolvimento. Segundo a ONU Habitat, antes da pandemia, já tínhamos no mundo cerca de quase 1 bilhão de pessoas vivendo em situações precárias nas favelas, barriadas, assentamentos denominados internacionalmente como slum. Na América Latina, por exemplo, onde se espera que 85% de sua população viva em áreas urbanas em até 2030, hoje cerca de 24% dessa população já se encontra nessa situação de precariedade. No Brasil, segundo o IBGE, são mais de 5 milhões de moradias irregulares, segundo pesquisa publicada nessa comunidade do. O Brasil tem 13,6 milhões de habitantes de favelas que movimentam cerca de 120 bilhões por ano. Esses dados comprovam o poder da economia de escala e de aglomeração. A cidade no pós-pandemia nos países em desenvolvimento terá que articular processos que resultem em políticas e programas que respondam à demanda da cidadania e às necessidades específicas de seus grupos sociais mais desfavorecidos, a fim de criar uma base de sustentabilidade social para as futuras gerações e assim fortalecer o seu capital humano. A urbanização e integração dos assentamentos informais com inclusão social e desenvolvimento econômico local terá que ser a parte integral da política urbana na cidade do pós-pandemia.